Boa noite, Ponte. Boa noite, igreja. Alegria estar de volta. Estava num período de férias, né? E retomando então hoje, você que nos visita aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um culto novo que a igreja está fazendo. Nós começamos aí em julho, essa empreitada desse novo culto à tarde e noite, né? Nos reunimos aqui pela manhã e pela tarde e noite. E o sentimento é como se fosse o recomeço, o plantar de uma nova comunidade, né? Então tem sido um tempo muito legal também de encontrar pessoas, receber pessoas aqui também nesse novo horário, né? Então nós entendemos que essa é uma estratégia também para estarmos aqui presentes enquanto a vida está acontecendo aqui no entorno, né? Porque antes, só pela manhã, somente a igreja estava aqui, não tinha nada funcionando. E agora nós estamos juntamente com tudo que funciona ao nosso redor. E a nossa oração é para que alguém venha aqui, entre aqui embriagado, entre aqui desesperado, porque nós somos igreja de Jesus, estamos aqui para servir e amar as pessoas que carecem dessa graça de Deus. Mas também um novo horário para oportunizar a vinda de outras pessoas que talvez de manhã não tem a condição de estar, né? Então, se você está vindo, nos visitando, sinta-se à vontade e também sinta-se desafiado a trazer alguém nesse novo horário, nessa nova celebração. Quando eu costumo sair de férias, né? Algumas pessoas, quando voltam, elas fazem, geralmente são duas perguntas, né? A primeira é, e pastor sai de férias, né? Sai porque pastor é ser humano, que nem você é ser humano. E se você acha que está errado sair de férias, né, você tem que rever sua vida, sua jornada. E eu estimulo você a pensar seriamente em, ao longo do ano, também tirar um tempo de pausa, de descanso, um tempo para você poder se conectar e se reaproximar das pessoas que estão perto de você, especialmente sua família. Então, esse é um momento muito oportuno. E se você, então, acha estranho e acha que é um extraterrestre quem tira férias, se você não tira férias, talvez você seja esse extraterrestre. Então, considere tirar férias, porque isso é saudável, é importante. Então, sim, tiramos férias e você deve tirar também. E a segunda coisa é, pastor, mas o senhor fez o quê nas férias, né? As férias foram boas, e aí, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar numa conferência de plantação de igrejas chamada Exponential, que aconteceu em Orlando, na Flórida. E na ocasião haviam ali 7.000 pastores reunidos nesta conferência. Tive o prazer também de acompanhar o pastor Guilherme Franco, pastor da Ponte Recife, que pregou nesta conferência. Foi o primeiro pastor do Brasil a pregar na Exponential, que é assim, talvez hoje é a conferência de plantação de igreja mais relevante que nós temos acontecendo no cenário atual. É esta comunidade, então eu tive o privilégio de acompanhar o pastor Guilherme Franco lá. E é uma conferência muito legal, porque a perspectiva deste movimento é esta compreensão de que nós, como igreja, não podemos nos preocupar somente com a nossa comunidade. Eles têm uma máxima, uma frase que norteia o pensamento, que é, enquanto nós estivermos preocupados com os nossos castelos, nós não estamos construindo o reino de Deus. Então, a proposta é, olhe, incentive, apoie a plantação de novas comunidades na sua cidade. E o coração se encheu de alegria nessa hora, porque desde o começo da nossa história, nós estamos, pela graça de Deus, sensíveis a esta voz de apoiar a plantação de novas comunidades, né? Então, a nossa comunidade, durante os 4 anos de sua existência, sempre apoiou. A Ula estava aqui, ela faz parte da Igreja de Cristo Salinas. Quando a ponte ela foi inaugurada, a nossa primeira campanha de arrecadação foi para a viabilização de uma Igreja de Cristo, que não era a ponte, na comunidade, numa comunidade em São Gonçalo do Amarante. E assim nós o fizemos. Né, ao longo desses outros anos, a ponte ajudou, a ponte Caruaru ajudou a Casa Viva e ajuda ainda a Casa Viva, uma outra igreja, e ajuda também a ponte em Canadá, porque nós somos esta igreja que entende que devemos nos preocupar com a construção do reino de Deus
ao invés de olhar somente para o nosso próprio castelo, né? Então, nessa ocasião, das férias do pastor, o pastor foi para uma conferência, depois o pastor foi conhecer a igreja do Martin Luther King Jr. em Atlanta, um homem que teve um movimento expressivo acerca dos direitos humanos. Depois estive no museu do Billy Graham, cheguei a pegar no púlpito que o Billy Graham... Olha aí, Adriano, peguei no púlpito do Billy Graham, viu? Não prego que nem ele, mas pelo menos no púlpito eu peguei, né? Mas fui para o museu do Billy Graham e depois preguei numa igreja em Wisconsin, uma igreja que apoia a ponte de longe. Foi muito emocionante, porque eles têm uma sala de oração, um hall, e tem as bandeiras de locais onde eles oram e apoiam igrejas. E foi muito emocionante ver a bandeira do Brasil e lá o quadro da ponte. Então, uma igreja que tem nos adotado em oração, e foi emocionante poder estar lá compartilhando com os irmãos, né? Então essas são as férias de um pastor, né? É conferência, é museu de gente crente, de pegar em púlpito de pastor pregador, e pregar na igreja dos outros, né? Mas tirando isso, também foi um tempo muito divertido, de descanso, tivemos a oportunidade de fazer outros passeios, e eu quero louvar a Deus porque a nossa igreja tem ganhado essa maturidade, tanto de cuidar bem daqueles que servem, como também de responder bem a estes momentos, né? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu tirei férias aqui na ponte em Fortaleza, eu tinha a sensação de longe que tinha alguma coisa errada acontecendo. Aí eu ficava toda hora mandando mensagem para o pessoal: tá tudo certo aí, gente? E eles respondiam: tudo bem. Mas eu olhava para aquele tudo bem e achava assim, não sei não se tudo bem é um tudo bem, né? Não, está tudo bem, descansa, pastor. Está tudo bem, descansa, pastor. E aí, quando eu retornei de férias, né, o pessoal falou: pastor, realmente estava tudo bem, assim, mas quando o senhor saiu de férias, a igreja também saiu de férias junto. Mas aí, quando o senhor voltou, a igreja voltou, né? Aí eu disse: misericórdia, né? Então, isso aconteceu só no primeiro ano, né? Graças a Deus. A igreja não saiu de férias, nem no segundo, nem no terceiro, e agora no quarto. E eu quero louvar a Deus pelos pastores que aqui ficaram, a equipe que trabalhou, né, ministrando, estando junto. O Adriano, que ministrou domingo passado, foi muito especial a palavra do Adriano. Eu fiquei com medo de encontrar a Bia no meio do caminho e receber um livro emprestado e mudar, né, a palavra, mas foi bênção. E eu quero louvar a Deus por esse tempo, esse momento também. Vindo para cá, nós recebemos a ligação do irmão Marcos, marido da Margarete, e a Margarete, ela está já há mais de 20 dias sofrendo de uma infecção pulmonar, está internada na UTI. Nós estamos acompanhando a irmã em oração, de um quadro muito complicado, muito grave, e o irmão Marcos fez contato agora à tarde, dizendo que os médicos estão muito preocupados porque, de fato, parece que os seus pulmões estão tomados e o vírus se instalou ali. E os rins estão melhores, mas o pulmão não está melhorando. A situação está meio que travada nesse sentido. Estamos também acompanhando a luta da família Brasil, a Rebeca Brasil, o André Brasil, com a sua filhinha com um pouco mais de 3 meses, a Isabela, que precisou também de internação, passou um tempo na UTI, tratando dos pulmões, em uma situação muito delicada. Para a glória de Deus, a Isabela já está num quadro de recuperação, mas é um tempo de muita dependência e confiança do Senhor. E eu queria, nesse instante, antes da gente entrar na temática da série, pausar juntamente com a igreja em oração, pela vida da Margarete, pela vida da Isabela, e colocá-las diante do Senhor. Eu sei que muitos que estão aqui não têm contato, não se relacionam, talvez nem conhecem essas pessoas, mas a Bíblia nos diz que a oração do justo, ela é eficaz, e nós devemos nos achegar ao trono de Deus com muita confiança, porque ali nós encontramos graça. E eu queria te convidar a orar pela nossa irmã, a Margarete, e também pela Isabela, que já está num quadro de melhora. Vamos orar? Pai, nesta tarde, nessa noite, aqui como igreja, nós estamos reunidos em Teu nome.
e nós acreditamos que quando fazemos, o Senhor está no nosso meio. E diante do Senhor nós queremos clamar, nós queremos pedir, interceder pela vida da nossa irmã Margarete, que se encontra nesse quadro, nesse leito, nesta UTI. Nós queremos te pedir que o Senhor opere com poder sobre a vida da tua serva. Nós queremos te pedir, Senhor, que esses pulmões eles sejam restabelecidos, que eles sejam plenamente recuperados. O Senhor é um Deus capaz de dar ordens às coisas grandes e também capaz de dar ordem às coisas pequenas. O Senhor é o Deus capaz de comandar a saúde e comandar a doença. E é por isso que nós estamos apelando neste momento ao Senhor, te pedindo que o Senhor sopre um novo sopro nos pulmões da nossa irmã e que ela tenha a sua saúde restabelecida em nome de Jesus. E que toda a medicina e o conhecimento dado ao homem, ele possa atravessar a tua graça e que a nossa irmã possa receber da parte do Senhor tudo que o Senhor tem para ela, através das mãos dos médicos, através dos tratamentos, mas também através da nossa oração. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, nós te pedimos que o Senhor a conforte nesse leito, conforte sua família, seus filhos, suas noras, seus netos, seu marido, e que nesse tempo de sofrimento eles possam crescer em confiança e dependência do Senhor. A nossa vontade, Pai, é que ela seja curada, mas nós sabemos que a Tua vontade é melhor do que a nossa. E é por isso que nós também falamos que a Tua vontade seja feita. Da mesma forma nós oramos pela Isabela, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Pela sua saúde sendo recuperada, por ela sendo restabelecida. Obrigado por ter sustentado essa família através da oração do Teu povo. Obrigado por ver o fruto desse milagre, Senhor. E continua a boa obra que o Senhor começou. Nós queremos, como igreja, apresentar a vida destas duas mulheres preciosas, para nós e para Ti. E te pedir que o Senhor continue operando com poder sobre a vida delas. Nos dê um tempo especial de ministração nessa noite, o que vamos conversar aqui nesta série. Fala também aos nossos corações. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos nessa série Paradoxos, olhando para alguns textos da Palavra de Deus inerente à Páscoa, esse período que nós estamos nos preparando para poder vivenciar. Próximo domingo teremos uma celebração muito especial aqui. E agora me foi dado um texto para trabalhar com vocês, dois textos que está lá também em Marcos, e nós poderemos olhar para uma atitude e um perfil de multidão que é contraditório. O primeiro texto está lá em Marcos capítulo 11, onde nós podemos ler a famosa passagem da entrada triunfal, onde a Bíblia diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhes, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram encontrar um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei, reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No capítulo 15, nós estamos agora diante de um outro momento. Verso 1 vai nos dizer:
De manhã bem cedo, o chefe dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era de costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei de judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Dois textos, com possivelmente os mesmos personagens, em um curto espaço de tempo, extremamente contraditórios. Dois momentos onde nós podemos olhar um povo que ao receber Jesus gritando Hosana em aclamação, num pouco tempo, este povo clama para que Jesus viesse a ser crucificado. Considerando, olhando para o texto em Marcos capítulo 11, nós podemos considerar ali que Jesus está muito esclarecido e consciente do seu momento. Jesus sabia que deveria entrar em Jerusalém não para ser aclamado. Jesus sabia que ele estava indo para a cruz. E então, naquele momento, Jesus se faz valer da profecia do profeta Zacarias, quando Zacarias, no capítulo 9, já mencionava, dizendo que o rei, ele iria entrar em Jerusalém montado em um jumento. E a figura aqui é um Jesus, então, entrando em Jerusalém, não montado somente num jumento, mas a Bíblia faz questão de dizer que era um filhote do animal que nunca havia sido montado. E se eu e você pudéssemos entrar nessa história, talvez nós iríamos nos deparar com uma cena que seria um tanto quanto cômica. Imagina um homem montado em um pequeno pônei, onde o animal ele é muito menor do que o homem, uma figura desproporcional. Imagina alguém montado no animal pequeno e o homem grande, os pés do homem talvez arrastando no chão. Era uma imagem estranha para um rei. Era uma imagem estranha para um Messias. Ali Jesus então decide cumprir publicamente o que Zacarias havia dito. Entrou em Jerusalém não a pé como ocorria com os peregrinos, mas entrou montado então nesse jumentinho. O povo começa a aclamar Hosana. E é interessante parar e pensar agora. Nós estamos falando de um povo que vivenciou ao longo da sua história muita violência. Violência pela opressão de alguns impérios que o haviam escravizado ao longo da história. E violência na busca da sua libertação. Nós estamos falando de um povo que nas suas veias corria essa história de que em busca da minha liberdade, eu preciso agir com força. A expectativa desse povo não era ter o seu Salvador entrando montado num filhote de um jumento. A expectativa deste povo era ter o seu Salvador entrando montado em um cavalo. Imponente, forte, não um servo humilde.
Esse povo então faz a aclamação, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o nome do Senhor. E o que seria essa palavra Hosana? Hosana aqui é uma aclamação que denota essa perdição, essa expectativa confusa acerca do Salvador. E por quê? A palavra no original significa salva-nos agora. O povo olha para este Messias com a expectativa da sua história, de que a sua libertação viria pela força e pela violência. E o grito que o povo dá não é um grito que combina com esse Jesus servo humilde, mas é um grito militar, é um grito violento, é um grito de prontidão assim surgir para tomar um reino à força. É dizer: Senhor, salva-nos agora. Faz o que tem que ser feito agora, no nosso tempo, do nosso jeito. A entrada em Jerusalém, então, nos recorda este nível de profundidade do nosso Messias, convicto que deveria ir para a cruz, mas também retrata a figura de um povo que estava perdido nas suas expectativas. E aí nós podemos dar um salto, então, e perceber que, em um curto período de tempo, a aclamação, ela se torna abandono. E a pergunta é: Johan, você tem como afirmar que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam também lá? Nós temos como afirmar que todos que disseram Hosana também estavam lá e todos disseram crucifica? Nós não temos como fazer literalmente esta afirmação. Mas nós podemos pensar que quando a Bíblia trata de multidão, naquela época, multidão representava um número aproximadamente de 500 pessoas. Isso era uma grande multidão. E as cidades eram pequenas, pouco desenvolvidas. Não tem como nós termos grandes multidões dentro de uma cidade. Geralmente é o mesmo grupo de pessoas. Então, sendo assim, nós podemos afirmar que pelo menos algumas daquelas pessoas que gritaram Hosana estavam no momento de gritar também o crucifica. E a pergunta que vem é: o porquê isso acontece? O que leva o povo a gritar num dia Hosana e no outro crucifica? Eu quero conversar com vocês sobre um dos aspectos que me traz e me salta aos olhos nesse texto. Eu quero conversar com vocês sobre a incredulidade. Ao meu ver, nós estamos, da mesma forma que aquele povo, nós estamos gravitando entre o crer e não crer, o crer e o duvidar. A nossa fé, ela é provada. E aí você pode dizer assim: pastor, por que o senhor vai falar de incredulidade no meio de uma igreja? Nós nos afirmamos que somos crentes, nós não temos problema com incredulidade. Deixa eu lhe dizer algumas coisas sobre isso. A primeira delas: Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que a salvação, se confessares com a sua boca e se crer de coração, você será salvo. Nessa perspectiva, como é que nós podemos desdobrar a salvação? A salvação é um ato. Se você confessar com a sua boca, isso é um ato. Eu fiz um ato aqui, eu fiz um compromisso, eu assumi uma postura, eu tive uma decisão. Crer de coração se torna um processo. Pastor, mas o senhor está dizendo então que salvação ela se perde? De forma alguma. Aquilo que foi conquistado na cruz por Jesus, nós estamos diante de Jesus e das mãos de Jesus, ninguém é capaz de nos tirar. Quem é capaz de nos separar do amor de Deus? Ninguém. Agora, a salvação ela é um ato, confessa com a sua boca, e ela desencadeia um processo que é o crer de todo o coração. Então, não é porque nós nos posicionamos numa decisão de seguir Jesus que a coisa está resolvida. Nós teremos sim que desenvolver a nossa fé, que fortalecer a nossa crença. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós podemos perceber isso acontecendo. Quando a gente chega na época da Páscoa, pelo menos 3 discípulos estão na boca do povo do crente.
primeiro discípulo é o Pedro. O Pedrão, ele teve crise de fé. O Pedrão, ele era um convertido incrédulo. O Pedrão fazia parte da comunidade, mas tinha incredulidade. O segundo é o Judas. Estava lá, mas tinha problema com incredulidade. O terceiro era o Tomé. Estava no meio do povo e tinha problema com incredulidade. Então, nós não podemos achar que esta temática, essa pauta, a incredulidade, é uma coisa referente a quem não crê. Aqui, a incredulidade está sendo vista e manifesta no meio de um povo que estava aclamando Jesus. Se o capítulo 11 é uma pintura clara e esperançosa da graça de Deus, Jesus entrando em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, Marcos capítulo 15 é uma pintura tenebrosa da humanidade, sombria e perdida, e incrédula diante de Jesus. Olhar para esse texto nos faz fazer esse exercício, de entender que nós estamos como essa multidão, que transita entre a aclamação e o abandono, a reverência e a rejeição, o desejo e o desprezo. Num momento como esse, ao estarmos no meio desses dois textos, nós precisamos admitir que a nossa natureza é propensa a essa variação, porque as nossas raízes de alguém que saiu do Éden está sendo firmada na incredulidade. A incredulidade vai nos fazer chamar verdade de mentira e vai nos fazer chamar mentira de verdade. Como assim, Johan? Não estou entendendo o que você está querendo me dizer. Vamos voltar para o Éden. Olha o que acontece ali. O Éden, a queda, ela faz o homem viver agora enraizado na incredulidade. Ele olhou para a mentira da serpente, ele foi seduzido pela mentira da serpente, ele se rendeu a essa mentira, atribuindo que esta mentira fosse uma verdade. Ele nega a verdade de Deus e olha para a verdade de Deus e a nega na perspectiva de que esta verdade é uma mentira. Da mesma forma que Adão e Eva foram traídos pela sua incredulidade, nós também somos assim. Os mesmos aspectos presentes em Adão e Eva estão presentes em nós. Pensem comigo. A Bíblia vai dizer no Éden que o fruto do pecado, ele era atraente aos olhos e ele era agradável ao paladar. Já percebeu como eu e você, nós negociamos valores por aquilo que é belo, por aquilo que é estético, por aquilo que é palatável, palpável, agradável, apetitoso? Já percebeu como algumas coisas que estão ao nosso redor, elas têm a capacidade de capturar o nosso coração e a nossa alma, porque nós atribuímos valor a estas coisas por aquilo que vemos? E o Evangelho, então, nos apresenta um paradoxo interessante sobre isso. Lúcifer, o anjo caído, era o anjo mais belo do céu. O servo que nos traz a salvação, ele é um servo sofredor. Isaías disse que a aparência dele era tão desprezível que era difícil identificá-lo como um homem. Paradoxos do Evangelho. A nossa perdição, ela veio embrulhada em uma bela fruta saborosa. A nossa salvação veio vestida em trapos e foi pregada numa cruz, está ensanguentada. Podemos perceber como até hoje nós somos seduzidos pela estética, pelo que é belo e pela aparência. A Bíblia nos ensina com um princípio no Velho Testamento, quando um rei foi ser ungido, e me refiro a Davi, o profeta estava nesta crise de incredulidade. Ao chegar na casa de Jessé e pedir para olhar os seus filhos,
O profeta estava buscando ungir aquele por aparência. E aí ele é ensinado e exortado pelo próprio Senhor a ungir Davi na perspectiva de que, Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não é estranho pensar que numa caminhada onde a nossa crença vence a incredulidade, a fé, ela é posta em prática no crer naquilo que nós não podemos enxergar. Porque muitos de nós somos traídos por aquilo que estamos vendo. Muitos de nós somos incrédulos e a nossa incredulidade, ela tenta conformar a nossa fé mediante as circunstâncias. O incrédulo se posiciona a partir da circunstância. Inclusive, ele adapta a sua suposta fé para a sua autopromoção e para a sua autopreservação. Quem foi o apóstolo Paulo incrédulo, ou o apóstolo Pedro incrédulo? Quem foi? Foi aquele que quando viu que o cerco ia fechar para ele, foi aquele que quando viu que as circunstâncias eram contrárias à sua fé, ao invés de se posicionar firme e convicto, este apóstolo incrédulo, ele molda a sua fé segundo as circunstâncias. Ele nega o seu Jesus, em consequência máxima, ele rejeita a graça de Deus para se conformar. Por quê? Autopromoção ou autoproteção. O meio conforma a minha fé. Afinal, ela é fraca, ela é flexível, ela é conveniente, ela é negociável. Para aqueles que têm uma fé assim, é fácil gritar num dia, hosana, e no outro, crucifica. Para aqueles que têm essa fé flexível, é fácil vir para um domingo e levantar as mãos aclamando a Deus. E durante a semana usar essas próprias mãos para oprimir as pessoas. É fácil para quem tem uma fé flexível assim, usar a boca para fazer oração no domingo, mas usar a mesma boca para amaldiçoar as pessoas ao longo da semana. Uma fé de um incrédulo que acha que tem fé, ela é manifesta assim. Por quê? Porque a incredulidade, ela nos faz olhar para aquilo que é mentira e chamar mentira de verdade. Presta atenção nisso. A incredulidade nos faz olhar para aquilo que é contraditório e nós enxergamos o contraditório como uma congruência. Presta atenção, vou lhe explicar o que é isso. Nós vivemos num país hoje onde quase que a maioria do nosso país se diz cristã. Dentro dessa maioria, os evangélicos estão caminhando para se tornar a maioria desta maioria. E num país hegemonicamente cristão, a cada 10 mulheres, 6 sofrem violência. E de cada 6 que sofrem violência, 4 vêm de um lar evangélico. O que é isso? Pessoas que, porque são incrédulas e se acham crentes, estão olhando para aquilo que é contraditório. A fé de um cristão não pode olhar para uma mão que aclama a Deus e tolerar que esta mesma mão, ela venha a ser agressiva com alguém. Para aqueles que têm fé, o que é contraditório à sua fé, não pode ser congruente à sua vida.
Não tem como nós morarmos num país e nos posicionarmos dizendo: eu tenho fé em Jesus, eu creio na palavra de Deus, eu sou discípulo de Jesus, e na segunda-feira olhar e dizer assim: mas eu vivo num país corrupto, eu tenho que ser corrupto também. Nós não podemos olhar para aquilo que diante da fé é contraditório e tentar encaixar a nossa fé para que o que é contraditório se torne congruente, a fim de uma autopromoção ou a fim de uma autopreservação. Porque no fim isso não é fé, no fim isso é a maior forma de se rejeitar a graça de Deus. No fim, nós estamos como essa multidão que está entre esses dois textos e por uma hora diz, Hosana, mas depois diz, crucifica. Eu me lembro que quando mais jovem, que ainda sou jovem, estava tendo um movimento, há 20 anos atrás em Fortaleza, muito forte nas igrejas, era meio que uma tendência, uma trend gospel das igrejas que estavam aí bombando, e o movimento era os cultos do reteté e do poder, e você ia para lá para receber um tal de um batismo, onde você ia falar umas línguas bem diferentes, e aí o pessoal estava nesse afã de ter essa experiência das línguas diferentes, e o povo ia nos cultos, nas igrejas, e tinha esse negócio, e uma outra coisa que tinha, era a oração do monte. E aí, além de ter esse negócio dessas línguas estranhas na oração do monte, ainda tinha também revelação, futuro, e tinha umas coisas bem assim, e a gente tentando ser crente naquela época, querendo fortalecer a nossa fé e vencer a incredulidade. E a gente juntou um grupo de amigos e a gente falou: rapaz, vamos lá para esse monte. E eu ficava pensando, onde é esse monte em Fortaleza? Fortaleza tem um monte, E onde é o monte? Aí me disseram, na Sabiaguaba. Aí eu pensei, mas é uma duna, né? Não, uma duna? Não, irmão, porque se falar duna não é tão espiritual, né? Então tem que... Vamos chamar de montanha, vamos chamar de monte, vamos buscar Deus no monte. A gente tem que ir lá porque tem um pastor lá que ele é ex-fisiculturista. O cara é gigante, a gente vai lá. Aí eu disse, então vamos. Aí fizemos um comboio de carros com os amigos, eu fui dirigindo um carro. No meio do caminho, atravessa um gato no meio da rua, e para não matar o bicho, eu dou uma sambada no carro assim na estrada, clima tenso entre os brothers ali, né? Aquele silêncio, o carro, mas daqui a pouco tudo certo, né? E fomos. Aí chegou lá, subimos essa duna, desculpa irmãos, esse monte. E aí, rapaz, quando eu olho assim, tudo escuro, né? A silhueta desse pastor, eu acho que ele tinha assim uns 4,5 metros de altura. Eu olhei assim e disse, rapaz, é o Donatello, é o Rafael, o Michelangelo, parecia uma tartaruga ninja assim o cara. Voz grossa, Senhor, nós estamos aqui. Eu disse, meu Deus, que é isso? Aí ele ficava no meio da roda e o pessoal orando, aí ele fazia assim, com a mão assim, aí ele levantava assim a pessoa e botava no meio da oração assim. Quando eu vi ele fazendo aquilo, ele botava a mão e começava a orar, e aí falava, com aquela voz. Aí a minha oração na vigília toda foi uma só. Senhor, que o Michelangelo não pegue em mim, em nome de Jesus. E aí eu achei assim que Deus estava atendendo essa oração. E tive essa certeza, porque teve um momento que o cara que cantou o louvor disse, agora nós vamos nos despedir, obrigado irmãos, próxima semana nós vamos estar aqui juntos. Aí o Donatello levantou, ainda não acabou, tem mais alguma coisa para acontecer. Eu disse, meu Deus do céu, e a mão do Donatello veio no meu ombro, pá, me puxou para o meio da roda. Naquela puxada eu fui confessando meus pecados, Senhor tem misericórdia daquilo. Aí começou a orar. Aí orando com a voz bem grossa disse, essa noite o diabo ia tomar a sua vida. Aí uma mulher orou nessas línguas estranhas, e no meio das línguas estranhas ela disse, eu estou vendo, pastor, estava todo quebrado numa cama de hospital, um acidente de carro.
Eu disse, Pai, Jesus, me tira desse negócio, né? Aí orou e tudo, depois teve música, o povo se emocionou. E aí acabou aquela reunião e um dos amigos que vieram comigo no carro, né? Estava do meu lado, na situação lá do gato. Me deu um abraço. Olhou assim no meu olho e disse, Johan, tudo aquilo que estava tramado contra a sua vida não vai acontecer mais. Você é mais que vencedor em Jesus. Deus te libertou. Tenha confiança. Acredite, isso é poder de Deus. Nós estamos juntos. Me dê um abraço e tal. Beleza. Aí descemos da montanha, da duna, do monte, que era uma duna. Entramos nos carros. E aí entrou um amigo que veio comigo atrás, e o amigo que estava do meu lado não entrou no carro. O que me abraçou em cima da duna. E eu fiquei esperando e nada do cara aparecer. Daqui a pouco para um outro carro de um outro amigo nosso do meu lado, e aquele meu amigo que era para estar comigo no carro, que me abraçou na duna, estava no carro do outro cara. Eu baixei o vidro e disse, o que tu está fazendo aí? Tu não ia comigo não? Ele falou, eu? Tu é doido, é, mas que eu vou contigo? Tu ia morrer, acidente de carro, todo quebrado, não ando mais contigo, não. Aí eu disse, pois está certo. A incredulidade nos faz viver assim. No topo da montanha nós somos um tipo de gente, mas quando nós descemos, nós somos uma pessoa completamente diferente. A consequência disso, rejeição da graça de Deus. A consequência disso, hipocrisia. A consequência disso, Charles Spurgeon tem essa frase, uma profissão de fé sem a graça divina é uma pompa funerária de uma alma morta. Aqueles que gritaram Hosana, mas que gritaram crucifica, estavam mortos. Influências externas. O que faz os nossos olhos brilharem, o que nessa cultura que está ao nosso redor nos faz formatar a nossa fé para a autopromoção e a autopreservação. Como a incredulidade, ela nos faz desejar o que está fora de nós. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é o perigo interno. Se nós estamos diante de uma construção de fé que é atravessada por uma incredulidade que se manifesta nas circunstâncias, onde tende a querer moldar a nossa fé e nós cedermos, vivendo uma vida dupla por autopromoção ou autopreservação, se isso é uma ameaça, qual é a segunda ameaça? É o perigo de nos acostumarmos com o sagrado. Ao olhar para o Novo Testamento e como Jesus repreendia os religiosos, nós podemos perceber que as pessoas que têm o coração mais endurecido e longe de Deus, não eram aquelas pessoas que estavam distantes das práticas religiosas. Ao olharmos para os evangelhos, nós percebemos que as pessoas que estavam mais distantes de Deus eram as pessoas que estavam mais saturadas das coisas de Deus. Porém, as coisas de Deus já não provocavam mais nestas pessoas nenhum impacto. É o perigo de uma familiaridade que ela vai substituindo o nosso senso de intimidade com Deus. É aquela familiaridade que nos faz perder por Deus a reverência e o respeito. É aquela familiaridade que vai nos fazendo perder o temor ao Senhor, que a própria Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O apóstolo Paulo nos ensina, desenvolvam a salvação de vocês com tremor e com temor. Então, aqui nós podemos perceber que este povo, que gritou Hosana e também gritou crucifica, é um povo que teve essa capacidade de gravitar nesta incredulidade, porque se familiarizou demais. Chegaram tão perto, mas tão perto, mas tão perto de Jesus, que tiveram dificuldade de perceber a grandeza do seu mestre. Viram um Jesus tão humilde, tão humilde, tão humano, tão acessível,
mas perderam o referencial de que aquele servo humilde também era o nosso rei soberano. Perderam essa dimensão. Por quê? Porque a familiaridade daquela multidão não produz neles fé, mas sim preconceito. A ideia de um Deus íntimo e acessível para o incrédulo, ele é um caminho para a irreverência e não para a intimidade. Irmãos, não tem problema você buscar a Deus e ir para um culto de bermuda e de chinelo, não tem problema. O problema é você achar que casa de Deus, cultuar a Deus é a mesma coisa que ir para o shopping, para o cinema e comer pipoca. O problema é você se familiarizar demais com essas coisas a ponto de se tornar para você uma rotina religiosa mecânica e vazia. O problema é você perder a dimensão de que Deus se revela no ordinário, que cada revelação no ordinário é um milagre. O problema é você perder essa dimensão. O problema é que a familiaridade, ela mina a nossa intimidade com Deus e nos torna pessoas cada vez mais irreverentes. Interessante olhar para isso. A familiaridade da multidão não produziu neles fé, mas preconceito. Em Marcos capítulo 1, no começo de Marcos, nós vamos ver Jesus indo, não agora para Jerusalém, mas Jesus está indo para Nazaré. Ali acontece aquilo que nós já conhecemos, um dito bem conhecido: o profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus ele vai 2 vezes a Nazaré ensinar o povo. E é impressionante ver que conforme a proximidade demasiada de uma pessoa, ela pode nos impedir de ver a grandeza dela. Talvez você hoje, pela sua mãe, pelo seu pai, embora você tenha 45 anos, 50 anos, você continua sendo tratado como uma criança. Por quê? Porque às vezes a proximidade demasiada de uma pessoa pode nos impedir de ver a grandeza dela. Talvez você está tratando o seu filho de 18 anos como se ele tivesse 3 anos de idade. E por que nós fazemos isso? Porque a familiaridade, ela pode gerar preconceito. Tão aproximados, tão acostumados, tão próximos, mas preconceituosos e distantes. Capazes de sair do Hosana para o crucifica. Nessas férias, eu tive uma oportunidade de conversar com o meu cunhado, brevemente, em uma pizzaria, e foi interessante o assunto, porque ele é um gnóstico, e ele então, no momento, ele decidiu startar uma conversa sobre as coisas de Deus. E eu falei, eu não vou perder a oportunidade de ter um diálogo legal com ele. E ele falando acerca do... Não, porque quando eu era criança eu aprendi uma coisa: nós não podemos tornar o nome de Deus vão. E aí eu perguntei, mas o que é isso? E ele falou assim, não, isso aqui é tornar o nome de Deus vão, você não pode usar o nome de Deus para qualquer coisa. É pecado, é errado você falar, meu Deus, estou com fome, ai meu Deus, que sono, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Isso é pecado, isso é tornar o nome de Deus vão. Eu falei assim, cara, legal, mas você está até certo, mas está incompleto. E ele, como um cara inteligente, assim, gosta de conversar, argumentar, ele perguntou, mas por que está incompleto? Eu falei, está incompleto porque o mandamento ele não é inferido. Tornar o nome de Deus vão não se torna um erro somente com o aspecto de você usar o nome dele para tudo. Tornar o nome de Deus vão também se torna um pecado quando você não usa o nome de Deus para nada. A familiaridade, ela pode nos levar a incorrer no erro do excesso ou da escassez. Na mesma oportunidade desta viagem, eu me deparei com um menino judeu com um kippá na cabeça. E esse menino estava com 2 tic-tacs assim, segurando o kippá. Tic-tac é aquela presilha que as meninas usam aqui, né? E sempre que eu estou em um lugar e eu mostro uma tatuagem que eu tenho na perna que está escrito em hebraico, e nesse lugar tem algum judeu, eu sempre sou abordado. E eles me cumprimentam, me tratam bem, e eles acham que eu sou judeu, perguntam da tatuagem,
E quando às vezes perguntam, você é judeu? E eu digo que não, a resposta, a reação é negativa, né? Então eles ficam com raiva, eles saem de perto, eles se sentem ofendidos como se alguém estivesse se apropriando culturalmente de uma coisa que é dele, somente dele, né? E então, de quando em quando os judeus me perguntam, me param, conversam, né? E aí eu vi esse menino sentado com esse quipá, com esses dois tic-tacs, eu falei, agora eu vou abordar o judeu. Ele sempre me aborda, agora eu vou abordar, né? Eu olhei para o menino e disse assim, por que você está usando isso? Ele falou, eu uso esse quipá porque ele me lembra da presença de Deus. Eu não posso me esquecer da presença de Deus. Aí eu disse, e por que você tem os dois tic-tacs prendendo o seu quipá? Aí ele falou, porque eu me acostumo com o quipá e às vezes eu me mexo, o quipá cai e eu nem percebo que caiu. Interessante, contraditório, paradoxo. Eu estou usando uma coisa para me lembrar de Deus, mas eu estou tão acostumado com aquilo que eu uso, que se isso cair, eu nem sei que caiu. Ou seja, eu nem sei que Deus existe. Eu nem me lembro de Deus. Então, a incredulidade nos leva para esse ambiente de familiaridade, onde nós estamos fazendo muito daquilo que se espera diante da religião, mas nós vivemos como se Deus não existisse. A ameaça da incredulidade que está nos circundando e a ameaça da incredulidade que está na nossa prática, costume vazio e nos tornando, então, familiarizados. Para concluir com vocês, a incredulidade, embora seja uma ameaça, a nossa incredulidade que pode nos fazer rejeitar a graça de Deus, entender quem é Jesus, ela recebe segunda chance. O incrédulo tem segunda chance. Assim como em Nazaré, Jesus foi a primeira vez, não conseguiu operar muitos milagres, não ensinou muita coisa e falou, esse povo é incrédulo. E Jesus retornou a Nazaré para ensinar. A incredulidade daquela multidão também teve uma segunda chance. Aquele povo, diante de Pilatos, teve uma segunda chance. A segunda chance de fato, vivenciarem a verdade. O caminho que pode redimir a incredulidade é somente um, o arrependimento. Quem era o Barrabás? Pulando para o texto de Marcos 15. Barrabás, talvez você tenha aprendido pela sua tradição que Barrabás era um ladrão. Quem foi crucificado do lado de Jesus? Dois o quê, gente? Dois ladrões, a gente chama de ladrão, né? Legal. Curiosidade para você. Barrabás, ele não é referido como um clepto. Clepto, no grego, é ladrão. Clepto vem a palavra cleptomania. Cleptomaníaco. Barrabás, no grego, é definido como um lestai. O que é um lestai? Lestai não é um ladrão. Lestai é alguém que, na ânsia de ganhar o poder, se torna um revolucionário violento. O Barrabás, ele é um revolucionário político. O Barrabás, ele é essa figura de um conquistador que conquista pela força e pelo poder. O Barrabás é a figura de alguém que é capaz de fazer uma revolução através da violência. Jesus, quando foi crucificado, não foi crucificado do lado de dois ladrões. Jesus foi crucificado do lado de dois lestais. Quem eram esses lestais? O próprio texto de Marcos diz, quando fala que Barrabás havia sido preso, não foi por roubo. Barrabás foi preso com outras pessoas e essas pessoas foram presas numa insurreição e acabaram matando um soldado romano. A cruz da qual Jesus foi crucificado não havia sido preparada para Jesus. A cruz estava preparada para Barrabás. Quem estava crucificado ao lado de Jesus? A turma da gangue do Barrabás. A pergunta é, por que os incrédulos gritaram, solta Barrabás?
Por que muitas vezes nós gritamos na nossa vida Barrabás ao invés de Jesus? Porque Barrabás, na ótica humana, Barrabás, na lógica do que os olhos podem ver, é mais agradável, é mais palatável, é mais possível, é mais lógico do que Jesus. Imagina você no meio dessa multidão, ele colocado na sua frente, diante de você, duas pessoas. Uma está totalmente fragilizada, espancada, dolorida. Ao ser arguída, não falou nada. Quando entrou em Jerusalém, entrou montado num jumentinho com os pés arrastando no chão. E a segunda pessoa está lá, presa, porque ela foi capaz de matar um romano em busca de causar uma revolta. No sangue daquele povo, na cultura daquele povo, Barrabás era o fruto proibido. Barrabás, diante daquele povo, era agradável aos olhos e desejável ao paladar. Barrabás seria a resposta humana e lógica de tomar o poder pela violência. Barrabás, na ótica daquele povo perdido e incrédulo, tinha muito mais a ver com salva-nos agora, Senhor, hosana, do que o próprio Jesus. É por isso que eu e você muitas vezes escolhemos o Barrabás na nossa vida. Nós corremos para tudo aquilo e para todos aqueles que possam representar para nós, salva-nos agora. Seja isso por viés da violência, seja isso pelo viés da mentira, seja isso pelo viés da imoralidade, salva-nos agora. O que é autoproteção e o que é autopreservação? Salva-nos agora, e Barrabás então é escolhido. Diante disso, aquele povo grita por Barrabás e grita, crucifica Jesus. O historiador Joséfo relata que o povo de Jerusalém passou por várias revoluções e tiveram vários revolucionários. Houve em 135 depois de Cristo um outro revolucionário que, ao tentar se insurgir com Roma, Roma destrói o templo de Jerusalém, Roma acolhe os filisteus. E através desse ato, agora em Jerusalém, nós temos ali a construção de um templo palestino, muçulmano. Foi nesse momento e nessa insurreição, na tentativa de tomada de poder pela violência, que a Jerusalém, que aquela região de Israel se tornou Filisteia e que depois se tornou Palestina. Foi numa tentativa violenta de ganhar as coisas à força que tudo se perdeu. Hoje em dia nós não temos discípulos de Barrabás, nós não temos discípulos de nenhum outro revolucionário, nós nem sequer sabemos quem são. Mas o Jesus de Nazaré continua fazendo seus discípulos e a sua revolução continua acontecendo por meio da paz e não da violência. Nós temos uma escolha nessa noite. Diante de Jesus e Barrabás, diante do crer e do não crer, diante do se submeter ou de querer o poder a todo custo. O que nós vamos fazer? O único caminho para a incredulidade ser redimida é o arrependimento. Arrepender-se significa dar meia volta. Arrepender é, o meu grito foi para lá, o meu grito precisa dar meia volta. Se eu gritei, crucifica, o grito arrependido, ele é o quê? Crucifica-me. João capítulo 1, do verso 10 ao verso 13, João escreve isso. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pedro e João, quando pregaram em Jerusalém, depois da ressurreição, e levantaram um paralítico, foram presos e inquiridos pelo Sinédrio. E quando foram questionados, em Atos capítulo 4, Pedro tem a coragem de verbalizar isso. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Hoje, na tradição religiosa de muitos, se comemora o Domingo de Ramos. E essa é uma boa ocasião para que todos, como igreja e como discípulos, individualmente, façamos um exame sincero e profundo de nosso compromisso de seguir esse Jesus. É um tempo propício para que investiguemos as nossas disposições e especialmente onde está o nosso coração. Como estamos nos portando e como estamos vivendo com essas afirmações da fé. Jesus, a nossa pedra angular. Jesus, o nosso Messias esperado. Jesus, hosana, ora vem, Senhor Jesus. Como estamos vivendo isso? Talvez essa noite é uma noite oportuna para que você venha converter o seu coração da sua incredulidade. Mas pastor, eu já sou crente. Pedro também, Judas também, Tomé também, eu também. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação em um processo onde a nossa fé vai vencendo a nossa incredulidade. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nessa noite e a ter um tempo de oração comigo. E em oração, talvez você precise se arrepender de como você tem levado a sua vida. Em oração, você precisa assumir, talvez, essa condição de hipocrisia, que muitas vezes você honra a Deus com os lábios, mas seu coração está distante do Senhor. Que muitas vezes o mesmo lábio que abençoa no cenário religioso é o lábio que amaldiçoa no cenário familiar. Talvez essa noite você está aqui para assumir o seu lugar nesta multidão, que ora grita hosana e pouco tempo depois grita crucifica. Talvez você está aqui para ouvir que o incrédulo em Jesus tem uma segunda chance. A chance de se arrepender e de encontrar nele um novo caminho. Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, porque nós nos identificamos com essa multidão. Eu me vejo ali tantas vezes, Senhor. Um coração que está em construção, em reforma. Muitas vezes na tentativa de me promover ou de me proteger. Meu coração é inclinado a moldar a minha fé pelas circunstâncias. E hoje eu me reconheço nesse lugar, nessa multidão. Mas eu decido não gritar Barrabás. Eu decido não gritar crucifica. Eu decido gritar Jesus. Eu decido gritar crucifica-me, Senhor. Mata a minha incredulidade. Ajuda-me a crer, Senhor. E eu imagino que
Esta é a oração de alguns que estão aqui. Ajuda-me a crer, Senhor. Ajuda-me a sair desse estado de variação. Ajuda-me a me posicionar firmemente. Ajuda-me, Senhor. E o caminho é o arrependimento, o caminho é a rendição.